como que um investimento de 14 bilhões de dólares em um projeto de aviação comprovadamente melhor que todos os outros aviões comerciais deu errado. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. Hoje eu estou em um museu pouco falado aqui em Nova York, mas que esconde algumas joias da aviação e da navegação. É o Intrepid Sea, Air and Space Museum, que na verdade fica instalado em um grande porta-aviões atracado aqui no rio Hudson. E esse porta-aviões, o Intrepid, ele esteve na Segunda Guerra Mundial e também na Guerra do Vietnã. E hoje ele está exposto aqui para o público. Dentro do mesmo complexo, a gente pode visitar o ônibus espacial Enterprise, um projeto fantástico da NASA. E são construções realmente incríveis, né? Que mostram o poder do ser humano, principalmente com a capacidade de realização que eles têm aqui nos Estados Unidos. Mas o que me trouxe aqui no Intrepid não foi um projeto feito pelos americanos. Eu vim ver o Concorde. Esse é um case que sempre me chamou a atenção e eu queria falar dele para vocês. É um case interessante e se você ficar comigo nos próximos minutos nesse vídeo, nós vamos poder conversar sobre o porquê que ele não deu certo e o que a gente pôde aprender com isso. Os mais jovens talvez não se lembrem, mas o Concorde era um avião capaz de voar em velocidade supersônica, ou seja, acima da velocidade do som. Ele era capaz de fazer distâncias em menos da metade do tempo de um avião comum. Só para vocês terem uma ideia, um dos anúncios publicitários dele dizia que se você saísse da Europa e viesse aqui para os Estados Unidos, por causa do fuso horário, você chegaria aqui antes do horário que tinha saído de lá. Por exemplo, você tomaria um Concorde após o pôr do sol em Londres e chegaria aqui em Nova York ainda de dia. É difícil até de conceber essa ideia. Além disso, ele era um avião de luxo com serviços premium e quase não tinha turbulência porque ele voava em uma altitude superior à das outras aeronaves. A gente que voa a trabalho, que cruza os oceanos, a gente sabe o quanto diminuir o tempo de voo é valioso. Então, como que um projeto que entregava isso não foi um negócio que deu certo? Parece inacreditável, não parece? Porque o produto parecia perfeito. Olha, quando eu penso nisso, eu me lembro de vários clientes me dizendo que o produto deles é tão bom ou tão inovador, que só eles fazem aquele produto, coisas assim. E pode até ser verdade, mas pensa no que eu vou te falar. Uma ideia, um produto, nunca é o suficiente, por melhor que ele seja. O Windows, o iPhone, eles são espetaculares não só pelo que eles oferecem, mas porque eles são sustentáveis. Existem muitas coisas em jogo. Várias vezes eu vi grandes ideias afundarem por causa de problemas humanos, logísticos, financeiros, fiscais, então nem se fala, né? Ainda mais no nosso país que é tão conturbada essa questão. Enfim, existem muitos fatores, inclusive os imponderáveis, que podem acabar com uma ideia potencialmente fantástica e afundar uma empresa. Por isso que eu resolvi falar do Concorde, porque para mim é um exemplo muito claro disso que eu estou explicando para você. A história do Concorde nasceu na França e na Inglaterra, na década de 60. Eram duas empresas governamentais. Elas estavam operando em conjunto, a BAC e a Aerospatiale. Agora, pensa comigo, se uma empresa estatal já é uma tremenda confusão, imagina duas de países com culturas tão diferentes. Não é à toa que o projeto demorou algo em torno de 16 anos para começar a voar comercialmente. Foram muitas confusões, discordâncias
e atrasos nesse caminho, e um total de 14 bilhões de dólares gastos. Isso jamais teria sido possível se não existissem dois governos muito ricos por detrás desse desenvolvimento. Para vocês terem uma ideia, a BAC e a Aerospatiale chegaram a ter mais de 100 encomendas de aviões, mas todas essas encomendas foram canceladas. Os custos de produção eram tão proibitivos que apenas as duas empresas estatais daqueles países, a Air France e a British Airways, operaram os Concordes. Foram só 20 produzidos no total. E o custo do combustível fez com que toda a atividade do supersônico ficasse insustentável. Talvez nos anos 60 a ideia pudesse ter sido lucrativa, mas depois da crise do petróleo nos anos 70, foi que ficou insustentável voar com o Concorde de um jeito lucrativo. Os aviões continuaram a operar por causa de muita ajuda do governo, muito subsídio do governo. Mas várias mudanças no cenário da aviação meio que obrigaram as duas empresas a aposentar o supersônico. Por exemplo, ele foi proibido de pousar nos Estados Unidos por causa da poluição sonora e atmosférica que ele causava. Ele também não tinha como atender algumas regulações de segurança que foram surgindo. E aí não havia uma boa relação custo-benefício, porque o único benefício era a velocidade. E os clientes acabaram preferindo opções mais baratas. Depois da queda das Torres Gêmeas aqui em Nova York, a aviação entrou em uma grande crise e novas regras de segurança foram estabelecidas. E elas eram muito rígidas para o velho Concorde, que em 2003 foi oficialmente retirado do ar tanto pela Air France como pela British Airways. Todos os projetos que existiram de aviões supersônicos foram engavetados no mundo todo. Isso mostra como tecnologia e ciência são uma coisa e negócios são outra. Todo mundo gostaria de encurtar os seus voos e chegar mais rápido aos lugares. E a tecnologia pode oferecer isso, já podia nos anos 70. Mas nem essa combinação de oferta e demanda é suficiente para se criar um negócio sustentável. Se, por exemplo, você tem um grande produto que muitas pessoas precisam, mas ele não tem como chegar até elas, ou se ele vai contra alguma lei, você nunca vai poder montar um negócio em cima desse produto. É preciso muito mais. Eu já vi empresas com boas soluções, sem competição, inclusive, fecharem por inviabilidade de operação. O que acontece é que, na empolgação de ter um grande produto, muitos empresários e executivos apressam o projeto e não estudam de forma correta tudo o que envolve esse produto e a empresa. Você precisa das ferramentas certas para entender todas essas situações. Sempre que você achar que tem o produto perfeito nas mãos, se lembra do Concorde. Não se esqueça de avaliar o custo de produção, o custo de logística, de operação, de oportunidade, de divulgação, enfim, de fazer uma avaliação multivetorial e multidimensional do negócio. Soluções ótimas podem virar péssimos negócios. Seja pragmático e estude cada detalhe da sua operação. Você já viu algum produto com uma história parecida que tinha tudo para dar certo e acabou saindo do ar? Se você tiver um exemplo para poder compartilhar aqui conosco, por favor, deixe um comentário logo abaixo aqui em algum espaço da nossa ferramenta, do nosso veículo de comunicação, que a gente com isso consegue enriquecer ainda mais o nosso espaço.
Um forte abraço, se você puder, já sabe, compartilha e até o nosso próximo vídeo.